Gente, boa tarde. Boa tarde. Sou o professor Lucas Gesta e nós vamos trabalhar esse semestre aí, o próximo, com a história da igreja. Hoje eu estou meio cansado, eu estava dando uma palestra numa igreja lá em Sarapuru, aqui do lado. Se quiser descansar. Pertinho de algum bairro lá de Sarapuru. Oi? Pertinho de algum bairro lá próximo de Sarapuru, né? E Sarapuruna é uma cidade, é um bairro maravilhoso. Mas estava uma igreja muito legal, a gente deu uma palestra sobre o que é ser igreja hoje lá na Divec da Sarapuruna. Muito bom, muito bom. E vamos lá, deixa eu me localizar aqui. É porque a gente ficou meio perdido. Voltamos ali para o e tinha um trânsito também de Eudoro, batida. Nossa aula vai até 4h30, são 3h13. Hoje eu vou fazer a introdução aos estudos de história da igreja. Vocês já tiveram história da igreja ou contato alguma vez? Aqui não. Não. Vocês já tiveram quais disciplinas? Nem lembro. Muitas e Pesquisa, muitas. hebraico, introdução ao movimento, ministério pastoral, teologia sistemática. Metodologia da pesquisa, Então vocês já sabem tudo, né? resoluções e resolução de conflitos. completar. Tirando hebraico. Vocês são todos batistas? Não. Vocês são da onde? Todo mundo assembleano? Quem é crente? Vocês são assembleanos? Sou batista. Sou batista. 2 meses aqui, né? Dessa igreja aqui, local? Aqui mesmo. Estamos há 2 meses. Eu tive aqui, não vi vocês, mas eu tive aqui. Ano passado? Curso. Ano passado, eu. É porque ano passado não teve seminário aqui. Oi? Porque ano passado também teve. Nós somos a turma desse Não, foi ano. um cursinho, né? Um cursinho. Que tem esses daí de dia, só um dia. E a gente vai dar nosso cursinho semana que vem. Da igreja. É. História da igreja intensivão. Para passar em qualquer vestibular, história da igreja. Então, para passar no Enem, tá bom. Não, menos no Enem. Enem você precisa. É mais habilitado. Mas enfim, gente, eu vou passar depois para a irmã Lili a nossa apostilazinha. Há um esboço de apostila, tá? Meu contato no Facebook é o Prof. Lucas Gesta. Tá? Eu tenho uma página, você pode curtir e acompanhar nossas postagens. E eu tenho a comunidade fechada, você solicita participação e lá tem minhas aulas, palestras, cursos. Tudo que eu faço, eu deixo lá. Tá? Que eu apresento a minha igreja, está lá. E vocês podem baixar esse material em PDF. Em PDF não, em pacote. É com as imagens, tudo certinho. Hoje é só aula de introdução, então não trouxe data nenhuma. Mas semana que vem a gente vai pegar pesado aí na aula de história da igreja. Espero que vocês todos possam estar com a gente. Tá? Quem não vai poder? Não sei. Mas está aberto para pessoas de fora, se quiserem tá. fazer. Tá? Por quê, gente? Como a gente tem poucas aulas, a nossa aula tem 1h30 de duração, eu sugeri ao professor Brian que a gente fizesse um intensivo. Tá? E semana que vem a gente vai trabalhar toda a formação da história da igreja nos 3 primeiros séculos. Tá? Toda a formação da história da igreja nos 3 primeiros séculos. Formação da estrutura da igreja, da doutrina da igreja, da eclesiologia, formação da hierarquia, enfim.
Tudo ali. Então, uma aula importante, se vocês não puderem estar, né? Peguem, estudem. Nosso livro base é esse aqui, História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzalez. É o melhor livro em português para começar a estudar a história da igreja. Vai passando aí. Mas eu quero começar com uma pergunta. A turma está faltando gente? Assim? Acho que faltam 2 ou 3, né? 2 ou 3. É. Para que serve a história? Contar sobre algum fato. Explanar um fato. Para quê? Para nosso conhecimento. Para quê? Tem informação. Para nosso conhecimento. Para Para quê? que não se perca o conhecimento, né? Para quê? Para passarmos adiante. Para quê? Para que a pessoa possa ter conhecimento também. E dar consequência. Mas para que ter conhecimento? Para ter a consolidação da informação. Para errar menos. Sim, você tem conhecimento, mas para quê? Para errar menos? Para usar aquilo que foi vivenciado por alguém para que não vivemos Vai explicar hoje? mesmos erros. Didática, para não cometer os erros do passado? Vai explicar hoje? Entender o presente? Entendeu o presente? Para que eu entendo o presente? Vai explicar o passado? Para viver o futuro. Não. Eu entendo o presente a partir da explicação do passado. Mas para quê? Para conseguir viver. Para conseguir viver o futuro? Vocês estão Entendeu? literalmente Perguntando, né? maquiavélicos. Literalmente, porque Maquiavel dizia Maquiavel, para que eu possa predizer o futuro, é necessário que no presente eu analise o passado. Para que eu possa predizer o futuro, é necessário que no presente eu analise o passado. Porque Maquiavel via a história como uma mestra da vida, como uma didática. Ou seja, ele ensinava os seus pupilos, ensinava o príncipe do livro, né, com o quê? Os exemplos de reis, né, de governantes e generais em guerras gregos, romanas, tá? De pessoas que vieram do passado. E acreditava-se que a história sempre se repetia. Logo, para eu saber o que vai acontecer, mesmo literalmente prever o futuro, eu analiso o passado. É claro que a gente sabe hoje que a história não se repete. Nenhum fato é igual ao que foi no passado, mas o ser humano se repete. O ser humano, por mais que ele se ache transcendente, ele é completamente imanente. O cachorro vai latir, o gato vai miar, o boi vai mugir, o sapo vai achar, o ser humano vai ser ser humano. Ele vai falar todos os animais da fazenda. Não vou falar não. Mais alguma coisa assim que venha na mente de vocês? Eu acredito que a história é uma mestra da vida, sim, tá? Mas a partir do nascimento das grandes nações, na Idade Moderna, e ainda mais importante no surgimento de duas últimas nações, que é a Itália e a Alemanha, na realidade contemporânea, a história ela vai ser vista como um fator de formação de identidade. Formação de identidade, no caso nacional, da nação.
Então, por exemplo, quando você aprende história no Brasil, tá, no ensino fundamental, no ensino médio, quem que lembra que vocês aprenderam? Lembro que eu não entendi os pequenos pelo Brasil. Quem que veio para o Brasil colonizar? A controvérsia. Ingleses, são várias nações vieram para cá. Qual é o povo que trouxeram da Europa para cá? Os escravos, os bandidos, Os bandidos. tudo de ruim trouxeram para cá. Tudo de ruim trouxeram para cá? É isso que foi ensinado. Foi isso que foi ensinado mesmo. Aí depois vocês vão tendo a história mesmo do Brasil. Quem era Dom Pedro I? Na realidade, que passa no colégio. Vamos dizer que ele era um tarado, que ele tivesse saco. Né? Ou antes dele, Dom João, é um comedor de frango, obeso, burro, português, né? Esse mito que português é burro, que é a coisa mais triste, né? Portugal foi uma nação que mandou na Europa durante um século, que subjugou, conquistou o mundo inteiro. Né? O primeiro povo a fazer a circunnavegação na Terra que tem estoque, que tem notícia, né? Os primeiros europeus a chegarem na China, na Índia, enfim, pra gente é burro. Mas enfim, ensinaram isso pra gente, né? Que sempre foi golpe, que todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, é isso que se ensina na faculdade, no ensino fundamental, no ensino médio. O professor, para ser legal, né, ainda pior, que ele vai espantar só os podres, né, para alegrar o coração dos seus alunos. Aqui no Brasil é assim. Então você acaba entendendo, na realidade, que o Brasil é um país de bandidos, que não presta, e que é isso aí mesmo. É a figura, a formação da nossa nação, sempre foi assim com todos os políticos, e é por isso que está assim hoje. Tá? Logo é um negócio que não há o que ser feito. Se você for pegar um ensino de história, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Vamos falar o seguinte, ó, nós somos frutos dos pais peregrinos que fugiram da perseguição da monarquia e vieram para essa terra aqui em busca de liberdade e aqui construir uma nação justa que tem o destino de conquistar o mundo inteiro, levando justiça, paz, liberdade, fraternidade, igualdade entre as nações, liberdade econômica. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso povo. E aí toda criança vai fazer o teatro do Abraham Lincoln, o teatro do Roosevelt, o teatro de todos os seus principais presidentes, vai cultuar a nação, vai cultuar a bandeira, vai cultuar os pais fundadores, né? E vai ser incutido na mente daquela criança que o destino dela é ser igual os seus anteriores foram, ou seja, uma nação conquistadora, uma nação que vai sempre vencer. Por isso todo filme, qualquer um, de qualquer diretor, até do mais revolucionário, tem uma pregação no meio. No momento de mais drástico de qualquer filme, romance, terror, comédia, levanta uma figura que faz um discurso que todo mundo muda e aí vence os adversários. Né? O famoso pregador do século XVIII, ou os famosos pregadores da Guerra Civil que iam à frente dos exércitos para levantar a moral da nação. Quem está dizendo a verdade? O professor estadunidense ou o professor brasileiro? Depende da perspectiva. Não, que mais próximo do que aconteceu? O brasileiro. É verdade. Com todo o seu exagero e seu sarcasmo, foi isso mesmo. E o professor dos Estados Unidos? Está mentindo, porque não foi nada disso. Lá também foram bandidos, lá também foram prostitutas, lá também era gente que não presta, lá também foram inimigos do Estado. Lá havia, muitos desses presidentes eram corruptos, alguns escravistas, né? A guerra civil não foi nada por causa de escravo, porque o norte era livre, o sul era escravista, não, a guerra foi por causa do conflito entre confederação e federação, isso foi uma guerra comercial, o norte queria o controle e queria manter a unidade dos estados. Essa é a verdade.
Só que qual a identidade que formou na criança brasileira e qual a identidade que formou na criança estadunidense? Facilmente você repara isso. Né? Que tipo de povo se forma nos Estados Unidos e que tipo de povo se forma aqui? São dois seres humanos com o mesmo DNA. São dois seres humanos iguais. Tem praticamente o mesmo tamanho territorial do Brasil e Estados Unidos, só que os Estados Unidos é maior. Mas recursos minerais praticamente se iguala, sendo que aqui tem mais água e recursos minerais. Só que quem é a potência maior do mundo? Estados Unidos. Então tem um fator a mais aí, que não é natural, é social. E a história ela funciona para isso. Se você chegar para um francês, para um alemão, quando se formavam as suas nações, não, vocês são descendentes dos francos, povo bárbaro, que invadiu a Europa e conquistou tudo. Não, vocês são descendentes dos vikings, vocês são descendentes dos germanos, vocês são descendentes dos godos, enfim, você tem que ser os grandes reis, as grandes batalhas, isso vai formando a mentalidade daquela população e faz com que aquela população se desenvolva de outra forma, não conformista do que a nossa população aqui se desenvolve. Eu dei essa volta para dizer que a história forma identidade, porque eu tenho um componente psicológico. E aquela velha mensagem de pregador da teologia da prosperidade da alta ajuda da década de 90 é água ou galinha? Você nasceu para ser água ou galinha, né? E antes desses pregadores da teologia da prosperidade terem se apropriado dessa pregação, o Leonardo Boff já tinha um livro, né? Espetacular sobre isso, água ou galinha. Tem até hoje. Enfim, esse livro já está, sei lá, acho que 30 e poucas edições. Então, esse aspecto psicológico, né, de formação da identidade, talvez seja até o grande aspecto fundamental da história, no sentido fisiológico, né? Porque tem aquela guerra de humanas contra exatas, né? O cara da matemática, da engenharia fala, eu faço esse edifício, eu faço mente profissional, cara, e você fica aí contando história. Não, aqui a gente tem um aspecto que mexe literalmente na fisiologia do indivíduo, que é um caráter psicológico dele. Tá? E por que a gente está falando isso? Que a gente vai entrar em história da igreja. Tá? E a história da igreja que nos é contada em nossas denominações não é verdadeira. Tá? É sempre um projeto de história para que você seja daquela forma. Então eu estava pregando numa igreja metodista wesleyana, estava dando uma aula na sede da metodista wesleyana e fiz uma pergunta simples. A igreja metodista wesleyana surgiu porque ela era pentecostal e as outras não eram. Tem outras questões também, mas no fundo eles se diferenciam assim. E eu perguntei, qual é a principal característica de John Wesley? Aí uma pessoa muito importante lá dentro falou, os dons do Espírito Santo. Eu falei, não, John Wesley nunca falou em hino. John Wesley nunca profetizou. E nem havia ainda essa doutrina. Eu tinha expressão naquela época. Que John Wesley se destaca dentre todos os outros reformadores que veio antes é a teologia social dele. Maior teologia social até o momento, e uma das únicas dentro das linhagens protestantes. Mas para formar a identidade dos wesleyanos, para que eles não fossem mais uma igreja, mas fosse uma denominação firme, você fala, não, John Wesley, dos dons, os outros metodistas do Brasil não tem dons, então a gente está certo, a gente está fechando com a verdadeira visão de John Wesley. E a própria questão social não é tão valorizada. Se você for para a Igreja Batista, a gente pode usar o clássico livro O Rastro de Sangue. Né? Quem já leu, não sei se você já leu, que diz que os batistas surgem com João Batista. Aí esse livro é uma porção de historinha que não tem nada a ver com nada. Os batistas adoram
para falarem que eles são a igreja verdadeira. Então eles fazem uma linhagem sucessória de João Batista com os movimentos cismáticos da Idade Antiga, com os movimentos cismáticos da Idade Média, com os anabatistas, até chegar a 1612. E vai falar, não, que nós viemos dos donatistas, nós passamos pelos valdenses, não tem nada com nada, não tem ligação nenhuma com ninguém. Mas vai montar o quê? A Igreja Batista é melhor que existe no mundo, é verdadeira, original. Ela é tão superior que ela vem antes de Jesus, ela começa com João Batista. A teoria do JJJ. Jerusalém, Jordão, João, Jesus. Então, se você pegar. Aqui é a Batista Assembleia, né? Então vamos falar da Assembleia. Mas se você pegar a história da Assembleia de Deus, você vai ver que são dois batistas que pregam a doutrina batista e por isso os assembleanos não podem eles para correr, mas ninguém vai dizer isso. Ninguém vai dizer que a grande ensinadora era Frida Wigner, que foi perseguida pelos assembleanos aqui do Sudeste e do Sul só porque era mulher, chamada de louca, inventaram várias coisas, né? E a própria pregação dos dois, né, do Buna e do Daniel Berg, é um pouco complicada, né? De chegar numa igreja, causar divisão, depois ir para outra igreja, causar divisão e fazer. Né? Tem as atas lá, enfim. Mas eu creio que foram instrumentos de Deus, mas enfim. E se forma a identidade assembleana, a linguagem, né? Se você for para a igreja presbiteriana, a mesma coisa. Se você for para a igreja católica, então. Os católicos são os únicos que conseguiram enfiar na mente dos seus maiores inimigos a história da igreja deles, né? Que são os protestantes. Os católicos conseguiram enfiar na mente de todo mundo que eles existem desde o século I e que na antiguidade só tinha uma igreja, a deles. E depois de 1500 anos surgiu os protestantes. Eles conseguiram, isso está na academia, isso está no livro de história fundamental, né? Eles conseguiram isso. E a grande luta minha em sala de aula é mostrar como é que foi o início da história da igreja, que não foi nada disso, né? Porque a própria Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente conhece, ela surge na Idade Média, não surge na Idade Antiga, né? E que os maiores centros de teologia, história, doutrina e liturgia era Antioquia e Síria. Roma nunca produziu nada. É a nossa grande. Aí o pessoal pergunta, professor, qual é a primeira igreja? Não havia sempre uma igreja, não, nem em Jerusalém tinha uma igreja só. O negócio já começou dividido desde o início. Mas a história da igreja me ajuda a ver a formação e me traz um componente crítico para que eu possa ver que nenhuma igreja é perfeita, nenhuma história tão maravilhosa assim, mas ao mesmo tempo Deus está presente em todas elas. E Deus levanta homens em todas elas. E Deus age em todas elas. Até naqueles que a gente chama de herege e de seita. A história da igreja me ajuda a ver o meu irmão em outro lugar que eu nunca imaginaria. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui para vocês. E a história da igreja tem o seu aspecto crítico, no sentido de a pessoa, quando entra no seminário, ela tem dois objetivos. Um é aprender e o outro é fazer apologia. Ou seja, o cara que acha que não sabe nada e quer aprender, e o cara que acha que sabe tudo quer entrar no seminário para defender melhor suas ideias. São ser dois indivíduos. Ainda não vi uma terceira opção. Tá? E esse cara que acha que sabe tudo e quer entrar para defender as ideias, quando a gente tem história da igreja, ele começa a ver que a teologia que ele acha que é certa, que é verdadeira, pode não ser muito bem assim.
Ajuda a entender que existem outras possibilidades de pensamento igualmente boas, igualmente inteligentes, igualmente bíblicas, igualmente embasadas, né? E que nessa caminhada de vida não dá para chegar à verdade enquanto seres humanos que não ressuscitaram em Cristo. Na última ressurreição, que só lá a gente vai conhecer plenamente, entender verdadeiramente e ver face a face, né? Se o nosso maior expoente teológico disse isso, né? Em parte vemos, em parte conhecemos, vemos por enigma, por espelho, mas só naquele dia veremos como somos vistos, né? Quanto mais querer se basear em sistemática, né? Coisa mais contraditória do mundo se chama nova teoria sistemática. Bota uma norma na classe de criança de 9 anos que ela derruba. Aliás, você quer derrubar a doutrina de todo mundo, você vai dar aula para criança. Por isso Jesus estava certo, dela estava certo, porque quem já deu aula para 7, 8, 9, a idade da dúvida, né? Você só perde derruba. Por quê? E como é que a igreja faz? Cala a boca, menino. Ou não fala nada, ou deixa a criança com dúvida, daí quando ela crescer a igreja, você duvida da palavra de Deus? Você não aceita essa doutrina? Você está indo contra Jesus? Aí a ameaça faz as dúvidas calarem, quando a pessoa já está mais adulta. Né? Agora o que a gente precisa é ver essas dúvidas e reagir com humildade. Eu acho que a humildade é a principal porta para o aprendizado e a principal porta para a espiritualidade. Porque eu sei que no seminário as pessoas também estão procurando uma espiritualidade maior, mais sadia, mais verdadeira. E a humildade é a porta para isso. Quando você abaixa a bola e você se abre para o eterno, o sagrado. Bonito. Então, tudo bem que está aqui? Sim. Ótimo. Então, existem dois tipos de história. Você pode estudar uma história da igreja. Tem outra caneta aí na mesa, uma preta. Eu estou deixando ela aberta, ela está falhando. Tem a história da igreja e tem a história eclesiástica. Qual a diferença entre elas? Pode chutar, gente. Aqui é o local de chutar. Desde que não acerte a pessoa na frente. Eu falei mal da história da Igreja Batista porque eu sou batista, tá? Eu tenho propriedade. Fui doutrinado numa das igrejas mais tradicionais e importantes desse país aqui. Eclésia não significa igreja? Então eu não sei a diferença. Então vamos lá. A história eclesiástica é aquela história feita em ambiente denominacional. É o livrinho de história da igreja que você compra na sua igreja, ou que você aprende no seminário. Então, um historiador luterano vai falar sobre a igreja luterana. Um historiador batista vai falar sobre a igreja batista. Um historiador presbiteriano, Alderir Souza de Matos, vai falar da igreja presbiteriana.
Tá? O Wayne Gruden falando da Batista. O historiador luterano da luterana. Rodrigo Silva, Adventista. Rodrigo Silva vai falar da história da igreja de Ellen White. Ou então Antônio Gilberto vai falar da Assembleia de Deus. Tá? Então você vai ter uma visão um tanto compromissada com a doutrina. O cara pode até ser um bom historiador, mas vai chegar momentos que ele vai entrar com juízo de valor. A tendência para aquela doutrina mesmo, aquela denominação. Então, quem bater com a doutrina dele, ele vai chamar de santo. Quem for contra a doutrina dele, vai chamar de herege. Tendenciosa. Então, toda uma nossa teologia sistemática é assim. Toda uma nossa teologia histórica, todo não, tá? Os denominacionais são assim. Por exemplo, como é que a gente identifica um herege? Essa é fácil, hein? Foge da doutrina. Que doutrina? Estabelecida por alguém. Denominacional. O Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Próximo. Amai-vos uns aos outros. Conhece alguma igreja que prega contra isso? Alguma religião, denominação no mundo? Cristão. Até o satanismo prega isso. Literalmente. A religião satânica prega isso. Fazer o bem. É interessante. Não amar, mas fazer o bem aos próximos. Eu tenho uma forma melhor de reconhecer o herege. Herege é sempre o outro. Herege é sempre o outro. A forma de se reconhecer o herege é isso, é aquele que discorda de mim. Tem até gente que brinca, eu sou herege. Mas você não está dizendo que você é o errado. É que a sua heresia é o certo e os outros é que estão errados. Nossa, profundo. Né? Então, o primeiro passo que a gente precisa estabelecer quando a gente vai estudar a história da igreja é parar de chamar os outros de herege. Coisas absurdas nos manuais, né? Que a gente vê. Ário, herege. Aí com o nome herege vem demônio, né? Vem o diabinho, ele fazendo mal às populações, né? Agora, se você pegar as cartas de Ário e ver as obras que ele fez, o cara é um dos maiores evangelistas da história da antiguidade, pregando sozinho em 2 continentes, plantando igreja, dando sangue pelo evangelho, né? E é chamado de herege por conta de uma minúscula interpretação, uma minúscula, ridiculamente minúscula, que se eu considerasse o ambiente que ele aprendeu, a igreja de onde ele vem e o tipo de judaísmo que ele está tentando defender, eu olharia com mais carinho. Quando Lário fala que Jesus não é Deus, mas é a primeira de todas as criações, é única. No princípio Deus criou Jesus e Jesus criou tudo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Messias. Mas no grego, Ele não é Deus. O resto Ele é. Aí por causa desse gap, herege, demônio, fulano é o ariano dos nossos dias. Na história se fala a mesma coisa, na história pregou de Constantinopla à China. E há controvérsia que ele tenha pregado que acusam ele, né? Porque descobriram recentemente a biografia dele, escrita por Paulo Cunha, falando que eu nunca confessei esse negócio que dizem que eu sou. Né? Foi tudo culpa do imperatriz que me odiava. Mas você vai no manual de história lá, de teologia história, herege,
diofisita, que não sei o quê. Então a gente tem que tomar precaução. Por quê? Tudo que for eclesiástico vai colocar juízo de valor. A gente ainda está num tempo muito bom, porque da década de 50 para trás, o batista não considerava o assembleano crente e vice-versa. É igual os protestantes não consideram os católicos crentes. O primeiro encontro ecumênico no Brasil se deu na década de 60, em que o metodista chamou o presbiteriano para fazer o culto. Era chamado de encontro ecumênico no Nordeste. Os cristãos protestantes se odiavam. Ninguém nunca subiria num culto batista para pregar se não fosse batista, no presbiteriano se não fosse presbiteriano, na assembleia, com raras exceções. Porque ninguém considerava o outro salvo. Aí superou, 60, 70, aí veio o Walter Macalester, o Robert Macalester deu uma unificada, mas a igreja adventista ainda era aceita. Aí veio a década de 2000, todo mundo começou a cantar as músicas da Adventista, a ouvir a pregação da Adventista, a chamar o Rodrigo Silva, a igreja adventista virou igreja. Né? E assim a gente vai fazendo as nossas escolhas seletivas. Né? Com esses critérios, heresia, idolatria. Né? Idolatria é o critério preferido do protestante, porque ele nunca se acha idólatra. Ele é o purão. Né? Os outros é que são, que tem imagens. Mostra as imagens. E não tem uma idolatria velada, não. Não, mas aí deixa para outra. Então a história eclesiástica ela vai ser denominacional e vai ter juízo de valor. Então, de certa forma, ela vai ser tendenciosa teologicamente e pode me comprometer a conhecer alguns episódios da história da igreja que eu preciso. Por isso que eu indico o Justo Gonzalez, porque ele é um dos mais equilibrados, é o mais equilibrado que eu já vi até hoje. Tá? A história da igreja ela vai ser feita a partir de ambiente acadêmico. Então ela está pouco interessada em categorias de herege, de Deus, do diabo. Que outra coisa, né? Na história eclesiástica alguém vai falar, agora é Deus que levantou fulano de tal. Ou outro é o diabo. Né? Então Deus sempre vai levantar quem bater nessa teologia aqui, nessa igreja. A história eclesiástica. A história da igreja não tem Deus, não tem diabo. Eu quero saber o que aconteceu. Eu quero tentar descobrir a verdade do passado, para compreender o presente. Tá? Pelo menos no século XX, com a escola de análise, a gente vê a história como problema. Né? Por que o mundo está assim? Vamos tentar responder? Então vamos através da história. Para eu fazer essa história da igreja do ponto de vista acadêmico, né, para eu reconstituir o passado, eu preciso do quê? Fatos. Eu tiro esses fatos da onde? Dados apresentados em um momento. E eu tiro esses dados da onde? É uma palavra, começa com F. Do passado, mas eu tiro da onde? Fonte. Isso. Então qual pode ser uma boa fonte para eu estudar a história da igreja? Parte ela. Ele é um livro que se baseou em fonte. Sim, Seria uma fonte secundária, né? A Bíblia é principal. História da igreja? Não, porque a história da igreja oficialmente começa depois que termina a Bíblia. Não tem nada a comentar. Muito de Atos. Mas assim... As cartas, as igrejas. Sim, mas a história da igreja vem até hoje. Então chega um momento que... Eusébio de Queiroz é a fonte. Cesareia? Sim. Um livro, né? Isso. Eusébio de Cesareia escreveu esse livro no século IV.
é uma fonte documental em livro, né? Que é vendido hoje como história eclesiástica. Ele puxa o saco de Constantino, ele chama Constantino de novo Moisés, de Isapóstolo. É uma bênção. Né? Constantino era chamado de Isapóstolo, igual aos apóstolos. Novo Moisés, porque ele libertou o povo do cativeiro da perseguição de Diocleciano e Galério e trouxe para a terra prometida, ou seja, para o império de paz. Né? Isapóstolo, porque ele vai ser igual os apóstolos nos trouxeram o evangelho, ele vai permitir que o evangelho se expanda, né? Com dinheiro do Estado. Né? Vamos chamar o Constantino de tudo, né? Mas Deus. Quase anjo. E se eu não me engano, a igreja ortodoxa ele é um santo. Pelo menos a mãe dele é. Santa Helena. Mas, vamos lá, gente. Criatividade tem mais do que acesso ao passado. Dados arqueológicos, Uhum. manuscritos. Dados arqueológicos, manuscritos, Tradição oral. tradição oral, perfeito. Muito da história do neopentecostalismo é tradição oral, que muitos estão recuperando, né? A história do neopentecostalismo está sendo construída ainda. Começa na década de 70 aqui no Brasil, quando o bispo Robert planta a Igreja Nova Vida e dele vem grandes expoentes do neopentecostalismo. Mas a direção nomeada? Feito borboleta. Na concepção tradicional, sim. Ah, sim. É universal, internacional, ou melhor, universal, Cristo vive, que são as primeiras, né? Universal, Cristo vive. Qual é a outra? Depois vem as outras, né? Mundial. Internacional, vem da. Internacional vem do BT, mundial vem da Universal. Aí vem renascer, sai da nossa terra. O quadrangular vem dos Estados Unidos, mas dá uma mudada quando chega aqui. Né? O neopentecostalismo tem várias ondas, né? Todas elas vêm por influência dos Estados Unidos. Primeiro é a onda da cura, depois vem a onda da teologia da prosperidade, depois vem a onda dos moveres sobrenaturais, o cara que o dente vira ouro, o cara que derruba os outros no chão com sopro, o cara que cola as pessoas na parede, ou o movimento que fica rindo, a igreja ri 2 horas seguidas sem parar, ou o latindo, andando de 4 cachorro, são dos 4 seres, são várias ondas, né? Como a gente não tem nome melhor, a gente chama isso de neopentecostalismo. Hoje eles estão querendo chamar de pós-pentecostal. Tudo tem uma raiz, né? Enfim. Agora eu posso fazer uma história da igreja através da arquitetura dos templos. A arquitetura de um templo me diz muito sobre a doutrina da igreja, sobre a teologia dela e sobre a história dela. A característica principal das igrejas tradicionais é que a parte da educação cristã, o prédio de educação religiosa, é maior do que o templo. Então, toda igreja tradicional antiga, você vai encontrar um prédio gigantesco de EBD, sala de crianças, de seminário, muito maior do que o templo. Ou seja, dá mais importância àquilo, ao ensino, ao discipulado, do que o fenômeno do culto. Agora, se você for numa igreja não tradicional, o templo vai ser o principal, às vezes nem tem prédio de educação cristã. O que vale mais é o momento do culto, ou o momento da celebração. Você pode fazer uma história da igreja só com a liturgia. Todas as igrejas do mundo
do culto é a ceia. E a ceia é celebrada em todas as liturgias. Seja a igreja católica, seja a igreja ortodoxa de rito bizantino, seja a igreja cópita, seja a igreja síria do Oriente, seja a igreja síria ortodoxa de Antioquia, seja a igreja maronita, seja a igreja etíope, seja a igreja chamada de Jeru. Enfim, são tipos de cristianismo, tá? Que vem lá da Idade Antiga. A igreja católica é o fenômeno europeu, tá? Essas igrejas são fenômenos dos outras regiões, países e continentes. Ninguém nem sabe o que é, mas elas já estão vindo para o Brasil hoje porque estão fugindo da perseguição lá do ISIS. Tá, mas eu vou chegar nelas ainda. Agora, quando a reforma protestante começou, ela deu um corte muito radical na liturgia e investiu no ensino. Logo, ela abandonou a liturgia, ela abandonou a parte fenomenológica do culto e investiu no aprendizado. Então, se você pegar Lutero, Zwingli mais radical ainda, o auge do culto é a pregação. Se você pegar Calvino, radicaliza mais ainda. O auge do culto é uma pregação de 2 horas e meia, 3 horas, restringida a 6 dias no mês. Há quem diga que Calvino restringiu a ceia a dias no ano, né? Ainda estou para confirmar essa informação. Mas, ou seja, agora o centro é a pregação. E as igrejas protestantes se tornam o quê? Grandes aulas. Você tem um período de oração, você tem canto uma música e vão para a aula. Do lado de cada escola, de cada igreja, uma escola. E é daí que vem esse padrão. O formato que a gente tem de escola, de sala de aula, de universidade, é o formato da igreja protestante. Não era assim antes, na Idade Média. Não se dava aula assim, com uma pessoa aqui, uma atrás do outro, assim. Era um andando, o professor andava com os alunos, conversava, não tinha... Era uma coisa diferente, distinta. Ou na Grécia Antiga, ou no Oriente. Né? Mas esse formato aqui se solidifica, o formato da igreja protestante. O púlpito, o altar que é sagrado, só o professor encosta aqui. O aluno não pode botar suas coisas aqui. Aqui é o púlpito. E o professor fala daqui. Se o aluno quiser falar daqui, ele tem que pedir permissão do professor que é o sacerdote. Vamos entender? Sim ou não? Sim. Tudo é história, gente. Tudo é história. Eu posso fazer até de roupa e de história, né? Tem a história da moda. Eu posso fazer de achados arqueológicos mais... Né? Você tem, por exemplo, o templo cristão mais antigo, que é a igreja mais antiga assim, em pé, que é a igreja de Dura-Europos, na Síria, né? Que data, se não me engano, da segunda metade do século III. Aí você vê o templo cristão mais antigo, é igual a qualquer Assembleia de Deus que tem aí, ou igreja em casa. Um local para batismo, um local, uma sala de EBD, 2 andares. E uma sala de culto aqui no meio. Pronto. Na Síria. Aí depois entra Constantino mais tarde e cria aquele templo nos formatos romanos, no formato da basílica. Mas enfim. Isso tudo aqui para tentar acessar uma verdade. Tem como eu chegar à verdade pura? Não tem. A história é um jogo de quebra-cabeça, a história é um jogo de detetive, como diz um historiador que eu gosto muito do nome dele, Carlo Ginzburg. Se você quiser pegar qualquer coisa que ele escreveu, você vai gostar. Até coisa que você não tem a ver com o que você está estudando. A história, ele tem um livro,
dos capítulos ele diz que ele compara o trabalho do historiador Sherlock Holmes, né? O historiador é aquele que vai atrás de pista. E cada fontezinha dessa é uma pista. Eu faço um quadro para tentar achar o crime. Né? O crime é o que aconteceu. Mas eu nunca consigo achar ou chegar na forma de perfeita, porque eu não tenho no passado, eu não tenho máquina do tempo. Eu vou apenas me aproximar. Tá? Nesse sentido, a história da igreja ela me dá um panorama livre, mais um pouco livre de preconceitos sobre o que aconteceu. Mas para a gente que está no seminário, para a gente que é cristão, confessional, que crê em Deus, ela tem um único problema, que é um ponto positivo dessa, da Eclesiástica, e um ponto negativo da história da igreja. Qual é? A história da igreja me leva a ter conflitos, pode ser. A Eclesiástica eu fico mais preso, né, na denominação. Se o conflito for o problema, né? Eu não sei. O conflito é bom. Não é um parâmetro de certo e errado? Sei o limite. Isso, no sentido de que eu acredito em Deus, certo? E Deus age na história. A não ser que eu seja deísta, né, que diz que Deus não age, Deus não está presente, ele só deu a cordinha e Deus nem saiu andando. Isso é um caricato, né? Mas eu creio que Deus age na história. E vai ter momentos que você vai ver coisa ali que você vai falar, pô, isso aqui não é muito natural, não. Isso aqui tem um toque de sagrado aí. Isso aqui não vai me permitir, vai ser míope, cego ao sagrado. E aí, o que o historiador acadêmico vê quando fala sagrado? Foge. Ele não consegue explicar? Ou, porque ele não consegue explicar, logo ele nem precisa, ele pula. Ou pior, como um historiador acadêmico quer explicar de formas materialistas o fenômeno sagrado. Aí isso acontece, isso aí é estudado psicológico, então isso aí é mentira, ninguém nunca viu. Natural que é sobrenatural, né? São os elementos lá no tanque lá que tinha no site que curava. Mar Vermelho, bateu um vento lá, era raso, o pessoal secava uma vez por ano. Foi a sorte do. Coincidiu exatamente no período. Só não explica como é que eles morreram afogando com a água tão baixa. E aí o que o historiador vai fazer? É um mito. Ninguém morreu. Ninguém passou por ali. É um exagero característico da mitologia. E o que ele vai falar que é um mito? Porque ninguém abre o Mar Vermelho hoje. Então, se ninguém abre o Mar Vermelho hoje é cientificamente impossível, nunca aconteceu. Só acontece com o barco. Está entendendo? Logo, Jesus não ressuscitou. E ressuscita, pô. 3 dias não. É um conflito, né? O cara pode ter essas mortes que ele fica um dia morto lá e acorda no caixão, mas isso dura quanto tempo? 3 dias, 4 dias não. Qual o conflito aí? Talvez não ressuscitou. Tá entendendo? Davi, Golias, não tem nenhum gigante aqui, nem registro arqueológico, nenhum gigante. Ainda que todo dia surja um site que diga que acharam um gigante, tudo mentira, tudo bem. E todo dia surge um site dizendo que acharam um exército morto, mas é mentira, porque exército morto não é. Bota até as fotos, mano. Roda de ouro, de É. cavalo. Não tem nada disso.
Mas, se não acontece hoje, não aconteceu nunca. É por isso que surge, gente. No século XIX se se consolida a ciência da religião. Porque a ciência da religião vai ser uma ciência que vai beber 70% das ciências humanas, que vai dar valor sagrado. Sem profanar, sem desrespeitar, dizendo que é bobeira. Oi? Tá alto lá embaixo, aumentou um pouquinho a mais lá embaixo, tá funcionando. Uma coisa da rua, né? Não porque estão montando um som aqui. É da rua. Da rua? Tem dois sons. Não sei se chega tocando essa. Não dá pra saber, eu não identifiquei qual é o ritmo. Cerezinho. Olha o Batista. Só escuta barulho. Olha o Batista aí tocando. Então Coitado. Tem um momento de safadão. Não é que não, né? Não. Graças a Deus. Querem que eu chegue mais perto? João Wesley Safadão. Mas eu estou para aparecer. Nossa, a câmera tem um. Tá cortando aqui. Ah, é? Você vai chutar essa cabeça. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir, Dá pra sim. ouvir, tá tranquilo. Dá pra ouvir? Não, agora não tô desligado. Então a gente precisa do seguinte, o equilíbrio. Fazer uma história da igreja, não uma história da igreja acadêmica, mas que considere Deus atuando na história, porque Deus atua e trabalha. Das formas mais inimagináveis que a gente possa pensar. Eu não acredito em coincidência, nem acredito em destino, nem acaso, nem sorte. Então, é matematicamente impossível. Então vamos lá. Alguma dúvida daí? Sim ou não? Não. Por isso que eu uso o livro de Gonzalez. Eu acho que ele é um livro de história eclesiástica, mas é um livro muito equilibrado. Tá? E na apostila tem a bibliografia com livros de história da igreja, livros de história eclesiástica, livros de sociologia. Vocês podem trabalhar, tá? Aí, pode apagar aqui? Sim. Pode. Outra coisa fundamental. A linha do tempo. A história é dividida em quantas partes? Antes e depois do fim. Não, mas assim. Antes e depois de Cristo está dividida em quantas partes? Idade Média. Quantas existem? Idade Média. Qual é a primeira? $10.000 antes de Cristo, né? E a Idade Antiga termina quando? Conta de 1000 em 1000? Não. Conta com algumas quebras, é sempre um desastre. Ela termina? Quando é que começa a Idade Média? Então pega aí. Não. É capaz de você achar errado na internet, entendeu? O zero, né? Hã? Não. Todo mundo aqui era anjinho na história. Que você perguntava na escola como é que terminava a idade, como é que começava a Idade Média, os alunos respondiam quando a Idade Antiga terminava. 476. Depois de Cristo termina a Idade Antiga, começa a Idade
dia aí? Queda de alguma coisa. Queda de Roma. Queda da cidade de Roma. Eu acho que eu já assisti uma aula dele de história da igreja. Oi? Eu acho que eu já assisti uma aula sua de história da igreja, lá em Cordovil. Eu acho que foi Cordovil, eu não sei, eu acho que foi. Que você até sorteou mais garrafinha. Só pode ter sido eu. Não, foi você, mas Não, eu acho que foi história da igreja. E quando viu na igreja do Pastor Lavado? É, de esquina. Não foi história da igreja? Foi. É. Você esteve Tu lá? tava lá também? Não. Ah, não. Eu fui. Você foi com quem? Com meu esposo, o Eduardo. Ah, você é a esposa do Eduardo. Então você já me conhece. Ele, todo dia, enquanto ele quarta-feira, né? É. Como é que ele tá? Tá bem? Tá bem, esteve aqui hoje. É. Ontem, acho que eu tava com ele ontem. Queda de Roma, né? Mas é a queda do Império Romano do Ocidente, porque Roma continuou forte e preponderante no Oriente, na cidade de Constantinopla. O Império Romano nessa época era dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E os reis bárbaros que invadiam Roma, eles queriam ser chiques, né? E esse rei que invadiu Roma, ele queria ser imperador de Roma. Aí ele invadiu, pegou o imperador de Roma, que era um garoto, adolescente, falou: ó, cara, some daqui, vai lá pro teu palácio lá no interior da Itália e eu assumo daqui. A gente chama isso de queda do Império Romano e fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Mas não significa que daí, depois de ser todo mundo virou medieval. É só uma forma didática de tentar dividir essa história tão grande. Tá? A Idade Média vai até quando? Tá. Melhor não responder. Até o início da modernidade. 1453. Tá com o quê? Com a queda. De uma cidade. Muito bonita, por sinal. Hoje é muçulmana. Mas é a primeira cidade cristã do mundo. Vocês tiveram aula o dia todo? Sim. Vocês estão Desde cansados? 8 horas da manhã. Estão pifando já? A minha última aula? Não, ainda bem do Kine. Ele vai dar sistemática? É. Maravilha. Desde 8? Que benção, hein? Vamos voltar logo a resposta. Constantinopla. Agora sim. Dá pra ler daí que tá. Aí sim, a queda do Império Romano. Acabou o Império Romano. Cai na mão de quem? Dos turcos muçulmanos. Constantino fundou Constantinopla. Como é que são as coisas, né? Em 330. Foi a primeira cidade cristã no mundo, no sentido de para ser cristã. Cada tijolinho, cada aqueduto tinha um peixinho, tinha um símbolo cristão, tinha uma cruz. Ele fundou aquela cidade para durar para sempre, para ser uma cidade eterna e o centro do cristianismo no mundo. Ele achava que ele era o governador de todos os cristãos, não era só do Império Romano.
E realmente essa cidade durou aí, gente, 1000 anos. Porque ela ficava numa área privilegiada demais, com uma barreira de água de um lado e um muro gigantesco do outro. Fora o muro, uma barreira de água também. Ficava, ela faz hoje, onde é hoje Istambul, né? Ela com o continente europeu tem um pequeno estreito de água, e os constantinoplanos tinham uma técnica, né, de colocar algumas correntes aqui, quando passasse o navio puxava, destruía tudo. Então ninguém, nem o Átila, ninguém conseguia invadir. Só os muçulmanos, porque os muçulmanos cercaram o continente inteirinho e deram contra o muro, e durou assim meses a guerra para tentar derrubar aquele negócio. No final, cidade morta de fome, doente, sem munição. Tem um vídeo daquelas pessoas lá, muito bonito. É triste, mas é bonito. Está lá na minha comunidade. O professor Lucas já está lá filigrando essa história da igreja. Não quer dizer. Oi? É o salão de festa. Não quer dizer que depois todo mundo virou moderno. Porque tem gente que vai dizer que, por exemplo, a Rússia foi medieval até o século XX. Quem acabou com a Idade Média na Rússia foi a Revolução Comunista, que introduziu lá, finalmente, alguma outra coisa, as indústrias, né? Outro regime, que não feudal, medieval. As cidades italianas do mar Mediterrâneo já não são regidas pelo regime feudal muito tempo, 200 anos talvez antes. Mas Inglaterra, Alemanha é feudal, né? E é mais ou menos nesse momento aqui que está iniciando a Idade Moderna, que para mim a modernidade chega na Europa mesmo, né? Entre esse período aqui, 452 e 1530. Por quê? Vamos cantar. Shout. 1452 é a conquista espanhola, a unificação, e aí ela se põe para descobrir a América. Os dois primeiros países do mundo é Portugal, em primeiro lugar, e Espanha em segundo lugar. O pessoal acha que é França, que é Inglaterra, nada. Portugal e Espanha eram as maiores potências de todas naquela época, conquistaram tudo. E em 1530, quem estudou a história da Reforma? Protestantes, sabe? E 1530 é a paz de Augsburgo. E aqui é formada a Confissão de Augsburgo, em que depois de todas as guerras, de toda a confusão, fica decidido, se o rei quer ser protestante, ele seja, se o rei quer ser católico, ele seja. É o princípio da modernidade. Cada rei com a sua religião. É o princípio cujo régio e jus religio é aplicado. Ele surgiu um pouco antes, mas só consegue ficar na paz de Augsburgo. Aqui a Idade Moderna começa, finalmente. Independência, nação, liberdade religiosa. Depois da Idade Moderna vem que idade? Gente, isso aqui vocês têm que ser decorado, tá? Quando é que começa a idade contemporânea? Isso é mais fácil. 87. 87 o quê? 1900. Vamos lá,
Napoleão? Pouco antes. 1789. Que ocorre a... Meu Deus! Foi bem... Isso, perfeito. Ganharam, parabéns. Parabéns. Você ganhou a Queda, sem uma queda, né? Da Bastilha, que é o início da Revolução Francesa. Revolução Francesa. Muito rápido. É considerado o princípio da idade contemporânea, porque é na Revolução Francesa que será pregado os ideais de igualdade, fraternidade, liberdade religiosa e o principal, o direito do homem e do cidadão. E o início das repúblicas. Que não vai se dar na França, que é só banho de sangue. Toda reforma ela vem com toda revolução, reforma vem ali com esse banho de sangue, né? Toda revolução, porque a reforma protestante não é uma reforma, é uma revolução. A reforma se deu na Igreja Católica e o Concílio de Trento depois. E por que há pessoas que não gostam de comemorar a questão da reforma protestante por conta desse banho de sangue? Não conhece a história? Não conhece a história? Eu tô achando que a reforma foi uma coisa que não foi. O banho de sangue é inerente a qualquer coisa. Não é por isso que eu vou deixar de comemorar essa data. É a formação da nossa identidade. A gente surge todo mundo na reforma. Mesmo que vá contra princípios de fé, que é a Bíblia, no caso. O que vai contra a Bíblia? A questão do derramamento de sangue, né? Não, mas o derramamento de sangue não é culpa da reforma. Isso já é de muito tempo. Sempre teve. É. As guerras religiosas que acontecem com a reforma, o ponto da iceberg é a religião. Porque você vai ter rei católico que vai apoiar os protestantes, você vai ter rei protestante que vai apoiar os católicos. Então, no fim, não é por religião as guerras religiosas. Sim, É por território. Entendeu? Então, o indivíduo que faz isso, ele não conhece muito bem a história. Entendeu? Porque não existe essa história que a gente vem do livro de Atos, que se prega aí em algumas igrejas, né? Jesus salvou até o século I. Aí teve 1500 anos de gente indo para o inferno, aí depois a pessoa começou a ser salva por Lutero. Não existe isso. Não existe isso. E a outra velha história, que é normal que todo mundo creia. A minha denominação é a melhor e prega a verdade 100% bíblica. Sendo assim, eu sou obrigado a conquistar as outras denominações, fazendo com que as opiniões deles se convertam a mim. E eu concedo a minha misericórdia a esse herege que pensa diferente de mim. Ele é até um herege salvo, mas ele não é herege. Né? Que é outro grande problema. Mas o que eu quero mostrar aqui é, nesse caso aí, que se você diz que a reforma protestante não valeu, sua identidade vai ser aonde? Pastor que nasceu 20 anos atrás, 50 anos atrás? Recentemente eu vi um amigo meu comentando que o professor dele no seminário tem lá, realmente seu olhar muito crítico quanto à questão da reforma pelas atrocidades que foram promovidas nessa reforma. E aí ele não comemora. Atrocidade tem qualquer evento humano. Entendeu? Para você estar usando essa câmera aí, muita atrocidade aconteceu. Você está usando isso aqui, ó. Muita atrocidade aconteceu também. Também uma história lá de Israel, houve várias atrocidades, né? A Bíblia é atrocidade o tempo todo. Quantas nações o povo de Israel massacrou?
crianças, mulheres. Se for assim, eu não leio a Bíblia. Né? Enfim, mas vamos lá. A gente precisa desses fatores norteadores de identidade, entendeu? Por mais que tenha acontecido coisas ruins, que é normal, aquilo ali mudou a história não só da Europa, mas a história do mundo inteiro, mas nos devolveu a Bíblia de novo, né, no Ocidente, que a gente não tinha mais. Devolveu ao povo a capacidade de pensar, que não tinha mais, a igreja tinha comprado isso. Se você não fosse da igreja, você era proibido de tudo. Ou morto. E devolveu a capacidade do povo pensar, o povo foi fazendo as suas formas de pensar. Eu prefiro assim do que uma igreja matando gente. É melhor ter 1000 igrejas universais, com eu podendo ter a minha, do que ter uma igreja só eu sendo morto, botando que fugir para as cavernas, igual de Valdense, ou ser enforcado em praça pública, igual de Lula, depois queimado, né? Ou ser afogado, igual os anabatistas antes dos imigrantes aconteciam. Ou ser empalado no leste europeu, ou ser... Melhor, né? Enfim. A idade contemporânea vem até hoje, mas eu desconfio que a gente já passou da idade contemporânea. Eu desconfio que no século XX, com a revolução da informática, o novo mundo começou. Que é um mundo completamente diferente do que é o mundo do século XIX. Ou o mundo da Segunda Guerra. É o outro mundo. Entendeu? É outro mundo. Só que não entrou no livro de história. Às vezes fala-se pós-contemporaneidade, pós-modernidade, mas ainda não tem um nome para isso. Acho que é outro mundo que mudou tudo, mudou. E acredito que a idade contemporânea possa ter começado sim na Revolução Francesa, mas ela se concretiza só na Revolução da Independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser a primeira nação democrática do mundo. Os estadunidenses vão criar a democracia, que a gente conhece hoje, não são os franceses. A Revolução Francesa criou uma ditadura. Uma ditadura Jaqueline, depois uma ditadura girondina, depois uma ditadura napoleônica, depois Napoleão é derrubado e vem o rei. Estados Unidos não. Surge a primeira república que a gente conhece como república hoje, a primeira democracia. 3 poderes. E por que surge lá? Fruto das igrejas. Fruto dos puritanos, dos batistas, dos quakers, dos menonitas, dos emes, dos socinianos, tá? Que são movimentos que fogem da Europa perseguidos pelos reis locais e vão todos para os Estados Unidos com uma coisa que liga todo mundo: separação entre igreja e Estado, igrejas locais autônomas, uma coisa única. E terceiro, acabou? Nossa. Em terceiro lugar, democracia. Porque nessas igrejas que eu citei, todo mundo vota. É a liberdade radical e a democracia radical. Quem decide o destino de uma dessas igrejas, seja Amish, Menonita, Batista, Puritano, Quaker, e aí os puritanos surgem vários, os batistas surgem vários, né? É a igreja. É um sistema congregacional. E é isso que gera a democracia que a gente conhece hoje, é isso que gera a república. Então, antes dos Estados Unidos ter um presidente, você tinha as igrejas como seus presidentes. Então, se vocês vão hoje para uma igreja tradicional, presbiteriana, congregacional, batista, você vai ver como é que é. A ordem de culto tem um presidente, tem que pedir a eleição, tem que apoiar, tem que propor. Se chama parlamentar, você vai ser um parlamentar surge na igreja. Assembleia. E eles vão projetar a nação deles a partir da igreja. Um presidente eleito, que não é igual o pastor neopentecostal, o pentecostal que é dono da igreja. O presidente lá não é dono da nação, o presidente lá é servo da nação. Logo ele tem que trabalhar igual um cão. Só que eu não tenho certeza
Tocou. Ele tem que trabalhar igual um cão, ele tem que prestar conta de tudo que ele faz e ele não recebe salário. Por exemplo, nos Estados Unidos ganha $1 por ano. Por isso o Estado ser tão independente lá é a questão ainda do reflexo da igreja cada igreja ser independente. E só não é mais independente, não é uma confederação por causa da Guerra Civil. Foi exatamente. Entendeu? E quem que vem para o Brasil? Os confederados. Família Lee. Lee era o general confederado. A família dele que vem plantar as igrejas batistas no Brasil, por exemplo. Essa galera toda aí. Os congregacionais, os presbiterianos. Todo mundo de cabeça. Mas infelizmente não deram corda disso aqui no Brasil, né? Se bem que quem mais combateu a escravidão no Brasil dos protestantes foram os metodistas, mas isso aí é assunto para outra aula, gente. Ficou alguma dúvida? Então, o que eu quero mostrar para vocês é esse quadro maior para a gente compreender que em cada era, cada época, cada momento desse, eu vou ter uma formação de igreja. E a formação das denominações também está ligada ao seu tempo histórico. Então, uma igreja só prega aquilo que o seu tempo histórico permite. Então, quando eu analiso um personagem do passado, eu não posso julgá-lo tão erroneamente. Eu preciso compreender por que ele pensava assim, através do tempo que ele pensava. Então, se o credo apostólico não sabe o que o Espírito Santo é, já leram o credo apostólico? Todo mundo confessa. Fala uma coisa enorme sobre Deus, depois uma enorme coisa sobre Jesus, depois fala ele e o Espírito Santo. Então tem que entender por que o credo apostólico não tem uma doutrina do Espírito Santo. Porque aqueles que não creem no Espírito Santo também são acolhidos como irmãos. O credo apostólico não diz que Jesus é Deus, diz só que ele é o Salvador. Porque esses que não creem que Jesus é Deus ainda também são considerados irmãos, não é herege. Mas o credo apostólico diz que Deus é o Criador dos céus e da terra. Por quê? E que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou. Por quê? É para combater os gnósticos. Porque os gnósticos cristãos são chamados são os primeiros hereges da história. Então, o credo apostólico, o cânon nosso bíblico, tudo é para ir contra os cristãos gnósticos. Tudo. No século II começa a se desenvolver a doutrina da Trindade. Você vai ter Irineu de Lyon, você vai ter Orígenes, você vai ter Tertuliano, né, o primeiro a criar esse nome, Trindade. Enfim, depois você vai ter os pais apologetas. Mas só vai se tornar heresia, não crer que Jesus é Deus, só no século IV, com o Concílio de Nicéia, oficialmente. Mas ainda assim, no Concílio de Nicéia, quem não crê no Espírito Santo, que ele existe assim como um Deus, ainda não é herege. Porque é só no Concílio de Éfeso que quem não crê no Espírito Santo vai ser considerado herege, espiritismo. Mas mesmo assim, vão ter aqueles que creem que Jesus era só Deus, não tinha humanidade. Eles ainda não são hereges. E vão ter aqueles que vão crer que Jesus Cristo era uma parte homem e uma parte Deus divididas. Ele era 2 em 1. Também não é herege. Porque eles só vão se chamar de herege no século V, no Concílio de Calcedônia em 452. Mas esse conceito não faz parte dos docetistas, que vem do gnosticismo também? De acreditar que o Espírito, que Jesus era, que o Messias, na verdade, estava em Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, veio o batismo e saiu antes da crucificação. Não, aí não é o docetismo. Isso aí é o adocionismo. O docetismo vai dizer que Jesus nem nasceu, era só um espírito aparente. Entendeu? Mas ele não é do gnosticismo? O docetismo é agnóstico. Tá? E a sede dele é no berço do gnosticismo, no mar Mediterrâneo, que é o Egito. Mas os chamados de monofisitas, que vão dizer, não, realmente nasceu um homem, um ser humano, né?
Mas ali ele é puro Deus. Toda a humanidade foi absorvida porque a divindade é a maior humanidade. Então isso... E aí esse tipo de pensamento tem várias correntes, vertentes, só vai ser condenado no século V. Só isso que eu estou mostrando é que heresia também depende do tempo histórico. Eu faço umas perguntas de cristologia na turma, todas as turmas que eu vou. Pode? Tô vendo. Acabou, né? E encontra um monte de herege. Passa a lista, por favor. E encontra um monte de herege. Com 2, 3 perguntas simples. Eu vou fazer isso aqui. Vou encontrar um monte de herege. Você se acha herege? Você acha que você vai para o inferno? Mas pela nossa cristologia oficial, que é a mesma para todas as igrejas do Ocidente, eu vou mostrar como você quer uma heresia. Porque no fim, o dogma não é pensado, é apenas uma sentença para se confessar. E que se você botar na mão de uma criança, aquilo acaba. Então as perguntas vão ser bem infantis. Nesse sentido, tá, gente? Obrigado. Adicione no Facebook aí para vocês pegarem material. Eu vou passar para vocês. Eu ia até apresentar esse livro que eu estou trazendo aqui do meu pai. Quem gosta de estudar sobre Pentecostes e pentecostalismo, esse livro aqui já está na segunda tiragem, né? E tá, eu estou trazendo aqui para vocês. O que é Pentecostes na Bíblia, as festas, o que é o Pentecostes, o que é a Pentecostes, o que é o movimento pentecostal, quais são seus símbolos, qual a sua história, tanto na teologia na Bíblia quanto na história e sociologia da religião. Quem quiser adquirir comigo está R$30, tá? Eu posso fazer semana que vem. E aí a gente vai falar. Então, fiquem com Deus.